Damos início ao programa Anatomia do Poder, que toda semana vai ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil, para mostrar o que é o poder público privado, da imprensa, sindical, acadêmico, para os brasileiros, através da figura dos que detêm o poder. Hoje vamos entrevistar alguém que teve uma carreira brilhante e tem uma carreira brilhante, mas esteve também no poder público e privado, como consultor de empresas, como professor universitário da Universidade de São Paulo de Economia, exerceu funções de secretário de Estado, tanto do governo estadual quanto do governo federal, que é este brilhante economista Roberto Macedo. É articulista do Estado de São Paulo, onde os seus artigos sobre economia, um humor quase que britânico, lembrando o nosso querido Roberto Campos, o nosso querido Roberto Campos, saudoso Roberto Campos, comum amigo dos dois, e que vai mostrando com as suas pinceladas, ridendo castiga timores, rindo se castigam os costumes, como diziam os romanos, vai o Roberto Macedo apresentando a sua visão. Meu caro Roberto, muito obrigado por estar aqui no nosso programa para analisar um pouco a conjuntura brasileira e a sua teoria de que realmente o Brasil, mesmo quando as coisas não vão bem, quando os indicadores parecem demonstrarem que nós estamos numa crise insuperável, nós temos algo que é essa população, 200 e poucos milhões de brasileiros, que diz que o Brasil pelo menos tem um mercado permanente. Eu queria ouvir um pouco a sua visão sobre a realidade econômica, a realidade política e a função desse mercado que, afinal de contas, ele tem que sobreviver e que faz com que os investidores tenham sempre olhos voltados para o Brasil. Muito obrigado por estar aqui no programa. Bem, o senhor já pôs aí a minha agenda, ela é bem extensa, então vamos por partes. Mas primeiro eu vou começar fazendo alguns registros, que é um prazer estar aqui para falar com o senhor. Eu, de fato, já passei pelo governo, pela academia, pelo setor privado. No governo eu fui só secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, né? Mas hoje eu estou ligado aqui à Desenvolve SP, que é uma agência de fomento, eu sou conselheiro do Estado, uma agência de fomento do Estado de São Paulo. Também, enquanto estava no governo, eu fui presidente do IPEA, fui ligado... o presidente do IPEA. Então, eu já rodei muito por aí. No setor privado, fui presidente de 2 entidades patronais. Então, eu já rodei muito. Mas vamos ao mercado. O Brasil está em crise, uma crise muito difícil. E nós podemos ter problemas ainda mais sérios aí para frente se algumas questões, principalmente as ligadas à questão orçamentária do governo, não forem resolvidas. Mas pensando assim como empresário, né, e quando eu convivi com os empresários, eu notei que, ao contrário dos economistas que só falam em PIB, não é bem ao contrário, eles falavam sempre de mercado, né, que eles estavam sempre de olho. Como é que está o mercado quando encontrava outro? Os economistas encontram uns aos outros e falam, como é que está o PIB, como é que está a inflação? E os empresários, como é que está o mercado, como é que estão os preços, né? É outra visão, entendeu? E aí o mercado brasileiro, por circunstâncias históricas, ele é um mercado enorme, isso tem uma importância muito grande, porque tem o chamado efeito escala, né? Quanto mais você produz numa fábrica, o custo de produção cai, por causa do efeito escala, porque toda a estrutura da fábrica é um custo fixo, né? Se você conseguir produzir mais, o custo por unidade produzida cai muito. Então, lidando aí com empresários, inclusive muitos estrangeiros, né? E eu aprendi essa lição, porque eu não tinha percebido, não tinha havido caído a ficha. E caiu quando chegaram aqui os coreanos, no final dos anos 90. Chegaram aqui a Samsung e a LG, e elas foram se associar a Eletros, que era a associação da qual eu era presidente da indústria eletroeletrônica. E eu fui dar minhas boas-vindas em reuniões separadas com os executivos de cada uma dessas empresas, que era também mais uma anuidade. Mas eu perguntei em ambas as reuniões,
O Brasil está em crise, era final dos anos 90, tinha grandes problemas aí na economia, teve aquela desvalorização cambial, teve que ir ao FMI, o diabo. Falei, mas o Brasil está em crise, nós estamos chegando, vocês estão chegando aqui agora. A resposta foi a mesma em duas reuniões diferentes. Ó, professor, algo assim, né? Nós estamos em dezenas de países. Alguns, vez por outra, passam por crises, nós estamos habituados a isso. Mas no caso do Brasil, nós estamos interessados no mercado, que é muito grande. E nós somos competitivos. Quer dizer, você vai entrar no mercado, você também não pode entrar desarmado. E não deu outra. Hoje, se o senhor vai numa loja de TVs, na maioria são Samsung e LG. Agora, a Philips até, parece que ela não tem mais fábrica, ela tem aí, terceirizou a produção e coloca só a marca, certo? Mas há um dado. Eu estou convencido de que, evidentemente, as pessoas têm que comer, as pessoas têm que andar, as pessoas têm que se adaptar, se comunicar. Então, tudo isso faz com que esse mercado atraia investimentos e que mais cedo ou mais tarde... É justamente isso. Quer dizer, agora, tem demanda, né? Exatamente. A demanda, com esses 200 milhões de pessoas e uma renda média de 10 mil dólares, é um mercadão, um dos maiores do mundo. Agora, na verdade, nós podemos ter uma potencialidade enorme se nós equacionássemos o problema do nosso orçamento. Porque o que ocorre, você se pegar, por exemplo, alguns indicadores que são estranhos. De um lado, a inflação caiu a menos de 3%. De outro lado, o PIB cresceu um pouquinho. Por outro lado, nós vemos o endividamento chegando a quase 80% esse ano do PIB, que para um país emergente é um negócio desesperador. E com a vantagem que o governo se financia constantemente com o seu endividamento, e esse endividamento é porque o pessoal que aplica no mercado financeiro, evidentemente, está tranquilo de que vai girar aquela dívida e que o governo não vai dar um calote. Com isso, o que nós temos é uma irresponsabilidade, por exemplo, em nível de previdência, de sistema tributário, etc., em que não há um esforço, pode haver do ministro da Fazenda, mas um esforço, digamos, daqueles que decidem, do Poder Legislativo e de muitos daqueles burocratas que estão convivendo com essa realidade, de uma solução eficaz. Reforma previdenciária não houve, reforma trabalhista, acho que meu filho teve uma importância muito grande, porque ele bancou, ele enfrentou no tribunal para termos, mas reforma tributária não temos, o que vale dizer, embora tenhamos mercado, embora potencialidade, o pessoal tem que gastar, isso gera, evidentemente, ou pelo menos atrai investimentos e gera, nós temos contas públicas que são sofríveis. E nisso é que eu não vejo um esforço das autoridades efetivamente para corrigir. Nós temos alguns idealistas, ou pelo menos que percebem o problema, você já esteve no governo, sabe como é difícil vencer, digamos, a inércia burocrática para qualquer mudança mais séria, não é? Bem, eu me referi ao tamanho do mercado como um aspecto benéfico, mas eu fiz referência à questão orçamentária, né? Agora, essa visão do mercado era, de certo modo, é um consolo e é também uma coisa realista. Você vai falar com um investidor estrangeiro e falar, meu amigo, pesado, tem o mercado. Agora, nós estamos numa situação muito ruim do ponto de vista de desempenho econômico e é uma questão muito ligada à função do Estado, né? O Brasil, e aqui sabe essa bobagem aí dos economistas que diz que uma recessão acaba quando você tem 2 trimestres consecutivos de desempenho positivo do PIB, depois de 8, né? Mas você teve, nesses 8, você caiu um ano, você caiu 3,5, no outro você caiu 3,5. Então, assim, não fazendo as contas geométricas, mas aritméticas, seu índice de 100 foi para 93, entendeu? E aí, você agora subiu 1%. Então, você foi para 94. Então, nós estamos... É paradoxal, mas é coisa de economista. Eles fizeram uma convenção, né? Você acabou a tal recessão, você está dentro do buraco. Você apenas começou a fazer um leve movimento. Você está no vale da crise
e começou a fazer um leve movimento de subida até a superfície. Só que com essas taxas que estão achando ótimas, de 3%, que talvez aconteça esse ano e no ano que vem, você só vai voltar ao que estava em 2004, você só vai voltar em 2020, você perdeu 6 anos. Né? Então tem um desastre completo aí, e eu sinto muito esse desastre, porque o senhor cita muita gente, eu vou citar o Ortega y Gasset, né, que eu gosto muito da frase dele. Você é circunstância. E costumo dizer que eu nasci, cresci e evoluí assim, como pessoa, numa época muito favorável da economia brasileira. Sabe? O Brasil chegou a crescer, quando eu estava me formando, o Brasil chegou a crescer 7%, 8% ao ano, por vários anos, quase com a China, certo? E aí as oportunidades que eu tive foram imensas. E com isso, meu sonho de mineiro era ser funcionário do Banco do Brasil e casar com a normalista. Mas aí foi possível esse grande desenvolvimento da minha carreira, e isso hoje não tem para o jovem. Então, eles nasceram na época errada. Exatamente. Eu nasci na época certa, mas agora comecei a enfrentar um período ruim. Mas nós voltaremos a falar aí. Vamos falar no depois segundo do bloco. intervalo. Vamos agora aos nossos comerciais.